Boa noite, turma, tudo bem? Nós vamos continuar com nossa aula. Nós já vamos para a nossa terceira aula, como vocês podem ver aqui. Vocês podem acompanhar na página 46, tá? E hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. É um assunto simples, não tem nenhum nível de dificuldade assim que a gente vá precisar no momento, mas a gente precisa entender porque as expressões algébricas elas vão dar início, na verdade, às utilizações do juro simples, tá? E a gente precisa entender isso aqui para a gente entender também como é que funciona o juro simples, ok? Então acompanhe com atenção, faça os exercícios que a prática vai fazer com que vocês cheguem ao entendimento. E o que são essas expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam letras. Por exemplo, nós temos A e esse A aqui ele é igual a 2A mais 7B. Então essas letras que vocês podem ver aqui, A, B, elas são chamadas de variáveis, elas podem ser qualquer número, tá ok? Então é essa substituição que a gente vai encontrar. A gente precisa saber qual é o número que representa a letra A e qual é o número que representa a letra B, para que a gente consiga resolver essa expressão. Antes de mais nada, existem algumas regras que eu quero passar para vocês com relação à resolução dos cálculos. Por exemplo, uma das primeiras coisas que se deve fazer ao tentar resolver um cálculo, tanto de expressão algébrica ou de outra expressão, é resolver as potencializações, né? A potencialização, que foi algo que a gente estudou na última aula. Então você resolve, começa e inicia com ela. Segundo, você vai resolver a multiplicação ou divisão. E por último, a adição ou subtração. Lembrando que se tiver colchete, parênteses, você resolve também primeiro, antes disso aqui, os colchetes ou parênteses, tá bom? Então no decorrer da aula a gente vai se utilizar desse mecanismo aqui, dessa regra, e vocês acredito que vão entender melhor. Nós temos aqui um exemplo de uma expressão algébrica. Por exemplo, né, P é igual a 2A mais 10. E aqui me diz que A é igual a 5. O que eu faço? Esse A aqui é uma variável. Ele pode ser 5, como pode ser outro número. Quem vai me dizer o número que representa a letra A, com certeza vai ser um enunciado ou algum outro cálculo. Mas P é igual a 2A mais 10, sendo que A é igual a 5. Se eu sei que A é igual a 5, eu faço somente a substituição, que seria P é igual a 2, tá vendo? 2 vezes, entenda que se aqui não tem nenhum número, é uma multiplicação. Então é 2 vezes 5, porque A vai ser substituído pelo número, 2 vezes 5 mais 10. Igual. P é igual. Eu vou resolver primeiro aqui, ó, tá vendo? A multiplicação. Então 2 vezes 5. 2 vezes 5 aqui, ó, é igual a 10. Tá vendo? Logo, P, 10 mais 10, logo P é igual a 20. Então veja nesse exemplo aqui que A é uma variável, que eu descobri logo de cara que número representa essa variável, e faço a substituição. Logo, eu resolvo a multiplicação e depois da multiplicação, a subtração ou a adição. Nesse caso aqui, a adição, e descubro que P é igual a 20. Então, as expressões algébricas, elas têm esse contexto de substituição de letras, de expressões e de variáveis que podem gerar um resultado aí qualquer, tá bom? Nós vamos entender essa básica aqui para que a gente consiga adentrar aí no juro simples, tá? Dentro do juro simples, turma, e progressão aritmética, como a gente já falou, o que seria uma progressão aritmética aqui?
Progressão aritmética é um número que vai estar entre outros números e que vai me dar uma sequência sempre, de certa forma, exata. Por exemplo, eu tenho esse primeiro exemplo aqui. Exemplo 1, tá? De 3 para 7, de 7 para 11, nesse caso aqui, existe um número que a gente pode descobrir. Por exemplo, de 3 para 7, eu entendo que o número aqui seja 4. De 7 para 11, eu vejo que o número aqui também é 4. E eu poderia continuar. Aqui poderia ser 11 mais 4, poderia ser 15, e assim sucessivamente até o infinito. Então eu sei que aqui é uma progressão aritmética, porque eu tenho sempre o mesmo número se somando aqui a esses números, a essas outras variáveis aqui, que vão me dar uma sequência sempre de maneira aritmética. Então veja só, se eu não tenho uma sequência correta, então já não é uma progressão aritmética, tá, pessoal? Por exemplo, esse aqui embaixo é um caso, exemplo 2. De 2 para 6 são 4, mas de 6 para 18 não são 4, tá? São 12. Então eu já não tenho aqui uma progressão aritmética, porque os números exponenciais aqui eles não são iguais, não são semelhantes, tá bom? Então aqui eu já não é uma progressão aritmética. Existe uma fórmula, que é essa que vocês podem ver aqui, que pode me dizer, de certa forma, qual que é o resultado em qualquer sequência dessa aqui. Veja só, a gente inicia com 3 e aqui ele vai até o infinito. Então eu tenho uma fórmula aqui que é a n, tá? Que é igual a 1 mais, abre parênteses, n menos 1 vezes r. A gente vai explicar essa fórmula aqui melhor daqui a pouco e a gente vai para esse exemplo aqui para que você possa entender melhor. Veja só. Aqui eu tenho uma progressão aritmética. De 2 para 4 são 2, né? Vou até anotar aqui, ó. Aqui são 2. De 4 para 6 também são 2. De 6 para 8 são 2 e de 8 para o número 10 são 2. Eu poderia continuar, passar a noite toda aqui, né, fazendo isso, e poderia passar minha vida toda fazendo isso, que nunca ia ter fim. Então, a fórmula ela vai me possibilitar de repente escolher uma posição aqui qualquer e vai me dizer qual é o resultado. Essa fórmula só vai me servir se isso aqui for uma progressão aritmética. Por que que eu sei que é? Porque existe uma sequência igual de soma, tá? Então vamos lá. O que significa esse n? Esse AN é a posição que eu quero encontrar. Por exemplo, aqui eu tenho uma posição 1, ó, posição 1, 2, 3, 4, 5, mas de repente eu quero encontrar a posição número 10, como está aqui. Qual é o resultado da posição número 10? Tá? Esse A1 é o primeiro termo. O primeiro termo é esse, 2, mas poderia ser 4, poderia ser 1, poderia ser 3, tá? Mas o primeiro termo aqui. Esse n é a variável, é a posição, é esse mesmo n aqui, ó, do 10, tá vendo? E esse n, que nem a gente já falou, né? Essa sequência aqui, esse mesmo n aqui é a variável, menos 1 vezes r, e r é a sequência. Tá vendo que a sequência é isso aqui, ó, é o 2, mas poderia ser 1, poderia ser 3, poderia ser 5, nesse caso é 2. Se nós formos substituir, ficaria o seguinte, eu estaria dizendo o seguinte, eu quero saber qual é o resultado da posição número 10 dessa progressão aritmética. Então vou colocar aqui, ó, A, que deixou de ser n, né? Aqui é uma variável, deixou de ser n, passa a ser 10. Então a 10 é igual a 2, por que o 2? Porque 2 é o primeiro número aqui, é esse aqui, vem para cá, 2, mais, abre parêntese, n, que agora é 10, por que 10? Porque é o mesmo n daqui, eu quero saber a 10ª posição, menos 1
vezes 2, porque 2 é isso aqui, ó, tá? É o exponencial. Resolvendo aqui, A10 é igual a 2, eu vou resolver logo parênteses, 10 menos 1 é 9 vezes 2, então já elimino parênteses. E aqui eu faço o seguinte, A10 é igual a 2 mais 9 vezes 2, 18. Então eu já resolvo essa questão da multiplicação, ficando A10 é igual a 2 mais 18. Veja que aqui eu já faço, por último, a soma, tá? Então, A10 é igual a 20. Ou seja, na 10ª posição aqui, ó, eu vou ter o resultado de número 20, tá bom? Veja que eu resolvi primeiro os parênteses, depois a multiplicação e depois a soma. E chego aqui no resultado de número 20, tá bom? Então aqui fica a dica para a progressão aritmética conhecida como PA, tá? Feito isso e dito isso, nós vamos aqui para a nossa fórmula de juros simples. E juros simples também é uma progressão aritmética. Por quê? Porque você pega um montante, um valor, e esse valor vai lhe render durante determinado mês juros que serão de 5% ao mês. Então será sempre 5% sobre 5% sobre 5%, tá? Então os juros que a gente vai estudar aqui é chamado de juros simples, tá? E depois, posteriormente, estaremos estudando os juros compostos. Mas o juros simples vai me dizer o seguinte, e é bem simples a forma. O J aqui, que é juros, vai ser igual a C de capital. O capital é basicamente um exemplo que você pega R$ 100, coloca na poupança para render alguma coisa. Então, aqueles R$ 100 é o seu capital. É o dinheiro inicial da aplicação, tá? O I aqui é a taxa. Você lembra que a gente falou de taxa, que vem sempre em percentual? Pois é, o I é a taxa, taxa de juros, enfim. E o T é o tempo, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui para aproveitar o nosso momento? Nós vamos resolver esse exercício que vai explicar melhor como funciona a questão do juros simples. Primeira questão aqui, primeiro exemplo. Qual o valor de um capital que, aplicado à taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu depois de um ano R$ 240 de juros? Então o ideal para que vocês consigam resolver de maneira mais tranquila é substituir logo as letras pelos números. Então os juros é o que eu quero saber, tá? Ó, na verdade os juros aqui talvez já tenham. Qual o valor de um capital que, aplicado à taxa de juros simples de 2%, então a taxa eu já tenho aqui, e é igual a 2%, rendeu depois de um ano R$ 240 de juros, e os juros eu tenho também, que é 240, e o tempo eu também tenho. Veja que ele fala depois de um ano, tá? Então, neste caso aqui, 12 meses. Então, vamos substituir aqui, a fórmula é juros é igual a capital vezes I vezes tempo, tá? Juros é igual a 240, capital é o que eu quero encontrar, e aqui veja só, eu não posso continuar com esse cálculo com esse número aqui, eu preciso tirar esse percentual aqui. Como é que eu faço isso? Simples, 2 dividido por 100, que vai ser igual a 0,02. Então, minha taxa é igual a 0,02 vezes 12 meses, ok? Bem, vou passar o capital para cá. Poderia até resolver logo essa questão da... Desculpa, pessoal, vou resolver logo aqui, tá? Ficaria assim, 240, resolver essa multiplicação. É igual a capital vezes 0,02 vezes 12 vai dar 0,02.
24, tá? Então eu vou passar esse capital para cá e será 240, tá? Veja que passando a igualdade aqui, o que está multiplicando vai dividido por 0,24. Logo, o meu capital vai ser de R$1.000, tá? Não sei se minha mão aí atrapalhou, mas eu vou repetir aqui, ó. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, os juros eu já tenho, que é 240, que é igual a capital, que é o que eu quero encontrar, vezes a taxa. Só que a taxa, ela está assim, ó, 2%. E eu não posso continuar com esses 2% aqui. Eu tenho que transformar ele assim. Como é que eu faço? 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. Eu tiro o percentual dele. Coloco para cá, vezes 12, que é o tempo, que é o período de 12 meses. Por que é o período de 12 meses e não um ano? Por que eu não coloco um ano aqui? Olha, a taxa aqui está 2% ao mês. Então, eu simplesmente transformei ano em meses, tá? Igual a 240, que é igual a capital vezes, eu resolvi essa multiplicação aqui, ó, 0,02 vezes 12, 0,24. E depois eu passo esse capital para cá e faço a divisão. 240 dividido por 0,24, que é igual a R$1.000. Então, o capital aqui é igual a R$1.000. Tá ok? Se eu for interpretar aqui, eu vou dizer o seguinte. Eu peguei R$1.000, fiz uma aplicação financeira de 2% ao mês durante um ano. No final do ano, eu peguei R$240 de juros, ok? Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Nosso próximo exercício aqui, e aí eu espero que vocês estejam vendo. Esse próximo exercício diz o seguinte: um investidor aplica R$1.000 a juros simples de 3% ao mês. Determine o valor recebido após um ano. Ou seja, eu vou fazer uma aplicação financeira de R$1.000 com juros de 3% ao mês durante um ano. E aqui eu já tenho, ó, o capital. Quanto que é o capital? R$1.000. A taxa que eu vou transformar, tá? Vou aproveitar e vou transformar logo essa taxa. Vai ficar 0,03. E o tempo e o período, que é de 12 meses. Tá? O que é que eu quero encontrar? Os juros. Os juros é o que eu quero encontrar. A fórmula ficaria assim, o resultado. Juros é igual a R$1.000, que é do capital, vezes 0,03 vezes 12. Juros é igual a R$1.000 vezes 0,36. Juros é igual, fazendo a multiplicação aqui, R$360. Tá? Então, o que acontece? Ele aplicou R$1.000, fez um investimento de R$1.000, né, que é o capital dele, com juros de 3% ao mês durante um ano. E isso lhe rendeu R$360 de resultado. Tá? Então, também é um exercício de simples resolução. Por último aqui, pessoal, nós temos esse exercício que diz o seguinte: calcule os juros que renderá um capital de 15.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano durante 6 meses. Tá bom? E aqui a gente começa a ter algumas mudanças, digamos assim. Mas ficaria da seguinte maneira. De novo, eu vou juntar os resultados. Eu já vou ter o capital, que é R$15.000, tá vendo? 15.000. Terei aqui a taxa. E lembrando que a taxa, é interessante aqui essa questão, que a taxa é o seguinte, ela é 12%, certo?
E o que que ele fala? É uma taxa de 12% ao ano. E o meu período aqui, ele está em meses, ó. Então não tem como eu trabalhar, ou eu transformo a taxa em meses, ou transformo meses em anos. O que é que fica mais fácil fazer? Transformar essa taxa aqui de 12% ao ano em meses. Como é que eu faço isso? 12%, que é ao ano, divido aqui por 12. Por quê? 12 aqui é o período de meses que eu tenho. Significa dizer que eu tenho 1% ao mês, certo? E o meu período aqui é de 6 meses. Então, vou dividir por 100 para tirar essa porcentagem aqui, que vai ficar 0,01, tá bom? E o meu tempo aqui, ó, é de 6 meses. Resolvendo, juros é igual a 15.000 vezes a taxa, 0,01, vezes 6. Juros é igual a 15.000 vezes 0,06, né? Fazendo a multiplicação, juros é igual a R$900, tá bom? Então, pessoal, nós temos aí basicamente essa finalidade, tá? Se a gente, inclusive eu vou deixar já aqui para vocês uma prévia do que é montante, tá bom? O que seria montante? Montante seria os juros mais o capital. Eu tive um montante de quanto ao final das contas? Se eu fosse colocar aqui, ó, fórmula de montante, M é igual a juros mais capital. M é igual, qual é os juros aqui? R$900. Eu já tenho aqui os juros. E o capital foi de 15.000. Logo, o meu montante será de R$15.900, tá? Então, nós teremos exercícios aí com montante também, tá bom, pessoal? Mas, por hora nós ficamos com esses exercícios, tá? Vou deixar mais alguns exercícios de juros simples e montante para que vocês possam resolver. Espero que todos tenham entendido, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida estaremos no grupo. Então a gente se fala por lá. Até mais, tudo de bom para vocês.